Fala, minha gente! Bom dia! Tudo bem por aí? Boa quarta-feira de cinzas, quarta-feira de chuva em algumas regiões de Santa Catarina. Chegou a hora de recuperar do carnaval. Dona Marister, bom dia nesta quarta com cara de segunda, viu, Marister? Pois Mas é quarta-feira, já é quarta-feira. Quarta-feira. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá em casa. É isso, um dia mais chuvoso, mais friozinho também aqui em Santa Catarina. Ficamos juntos até 1h15 com muita informação pra vocês. Abre no meio aqui no telão, por gentileza, a cratera que abriu. Maria, dá só uma olhada no que aconteceu na 470 em Rio do Sul. Impressionante. Nós estamos ao vivo no local, os reparos já iniciaram, mas neste momento, Marister, veja com a gente aqui. O trânsito está interditado por conta dessa cratera. Um carro chegou a cair na cratera. Agora, Maria, choveu por lá e a pergunta é, será que vem mais chuva para a região do Rio do Sul por conta desses problemas todos aqui provocados? Vai continuar chovendo por lá, viu, Fernando? Tem mais então chuva. Continua esse alerta ali para a região do Vale do Itajaí, sim. Gente, olha só, a 470 rompeu. Isso em Rio do Sul, é algo impressionante. Nesse momento, 100% da rodovia interditada e a gente vai mostrar toda a cobertura completa a partir de agora. E você vai ver também ônibus com 39 pessoas tomba e deixa 15 delas feridas na BR-282 em Lages. O acidente aconteceu nesta madrugada e todos os detalhes já já. E ainda, projeto da internação compulsória de moradores de rua, sejam eles usuários de drogas ou com transtornos mentais, deve ser votado na tarde de hoje na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Como vai funcionar o trâmite, se tem algo ainda que pode barrar o projeto, é o que a gente vai te mostrar a partir de agora, aqui no meio-dia. E o feriadão de carnaval acabou, então é hora de muita gente pegar a estrada, voltar para casa. Então a gente vai atualizar ao vivo como estão as filas nas principais rodovias aqui de Santa Catarina. A gente já consegue ver ali como é que tá na região norte. E no SCC Sport, o resultado das oitavas de final da Champions League. Em partida na tela do SCC SBT, o Real Madrid venceu o jogo de ida na Alemanha. E mais, você vai conhecer uma história de superação e inspiração, onde o esporte transformou a vida de um morador aqui de São José. Tem também todos os detalhes da previsão do tempo, as temperaturas caíram e a chuva apareceu. Os detalhes eu te conto a partir de agora aqui no meio-dia. Fique com a gente, estamos no ar. Vamos fazer o seguinte, então, previsão do tempo, trânsito, esporte e política, para a gente arrancar bem nesta quarta-feira com todas as informações. Os principais destaques de todas as regiões de Santa Catarina, o que é notícia no nosso estado a partir de agora. Vamos começar com a previsão do tempo? Olha o tempo lá fora, São José na sua tela, chove na Grande Florianópolis e trânsito carregado na BR-101, Maria. Pois é, não está parado, né? Tá bem movimentado, tá fluindo, mas com lentidão aqui na Grande Florianópolis. E a chuva, como o Fernando disse, caindo já desde cedo por toda a região. Vamos ver Itajaí agora? Na região de Itajaí, a gente já consegue ver ao fundo ali a BR-101, também está fluindo, o trânsito não está parado, mas está bem movimentado, né? Com lentidão também, ó, o fluxo intenso ali na BR-101. E o céu está carregado também. Vamos para Joinville, vamos ver por lá como é que tá na maior cidade do estado. Ali na região também, ó, o trânsito está fluindo normalmente e o tempo fechado, a pista molhada, já choveu bastante por lá. A gente vai falar da região de Jaraguá do Sul, que teve uma chuvarada aí nessa madrugada, mas a previsão é do tempo continuar assim ao longo dessa quarta-feira de cinzas. Pinhalzinho, região oeste do estado, também com muitas nuvens, o céu está encoberto. Neste momento não chove, mas ainda assim o tempo é úmido e pode chover a qualquer momento, viu? Gente, então se você vai sair de casa a partir de agora, já leva o guarda-chuva, viu? Porque nessa quarta-feira, uma frente fria está provocando essa instabilidade em todo o centro-leste catarinense aqui, especialmente na região do Vale do Itajaí. A gente mostrou a cratera ali na 470 agora, né? E também no Planalto Norte. Então, nessas regiões, a instabilidade é mais intensa. Isso não quer dizer que não vá chover do lado oeste, como a gente viu ali, Pinhalzinho agora. Então, essa chuva ela deve ocorrer com intensidade moderada, sendo até pontualmente forte em alguns momentos.
E atenção às pequenas e médias embarcações, porque hoje o mar aqui para o nosso litoral vai estar bem agitado. Do litoral sul até a Grande Florianópolis, principalmente, as ondas podem atingir até 3 metros de altura. Já com relação às temperaturas, vocês podem ver que hoje elas caíram mesmo, né? Como a gente já vinha avisando aí. Máximas entre 19 e 24 graus. Região oeste hoje não passa de 22. Meio oeste 20 de máxima, 20 também no Planalto Norte. Ó, na Serra não passa de 19 hoje. Sul do estado a máxima é de 22. No Vale e no Norte também 22. Esquenta um pouquinho mais aqui na Grande Florianópolis, a máxima é de 24, mas ainda assim temperaturas mais amenas para essa quarta-feira. Já já eu trago os detalhes como é que fica a previsão para amanhã também. Angélica Varaschini agora vai chegar com os destaques do esporte. Tudo bem, Angélica? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. E, claro, vamos trazer todas as informações do esporte. E começando a falar, claro, da Liga dos Campeões. Um duelo de gigantes na tela aqui do SCC SBT. E vitória dos espanhóis. Jogaço que aconteceu ontem. Bora conferir como foi. Tarde gelada na Alemanha, mas isso só fora de campo, porque na Red Bull Arena estava fervendo. Leipzig e Real Madrid fizeram um confronto de gigantes e foi o time espanhol quem levou a melhor. Aos 48, uma bela jogada individual, Brahim Dias fez fila, invadiu a área e acertou um baita chute. Coisa linda de se ver, hein? Olha a construção da jogada e a categoria na hora de colocar para dentro. O Real ainda acertou a trave com Vinícius Júnior, mas o Leipzig teve boas chances para virar. O goleiro Lunin foi quem salvou a pátria do Real na segunda etapa. Final de partida e vitória do Real Madrid. O jogo de volta das oitavas está marcado para o dia 6 de março e o time espanhol joga por um empate para se classificar às quartas de final da Liga dos Campeões. Jogaço, né? E daqui a pouco, a partir do meio-dia 40, a gente mostra também o resultado de Copenhague e Manchester City, que jogaram pela Liga dos Campeões. E se eu fosse você aí de casa, eu não perderia o SCC Esporte de hoje, porque nós vamos contar uma história de um para-atleta de São José, onde o esporte foi crucial para sua recuperação. É uma história linda. É daqui a pouco no SCC Esporte. Combinado, então. Estamos ansiosos por essa história. Isso aí. Espero todos vocês. Até mais. Até. Fernando. Agora a política, já está por aqui Roberto Azevedo. Boa quarta-feira de cinzas, Roberto. Destaque da política é, mais uma vez, o ex-presidente Bolsonaro. Por qual motivo? Pois é, Fernando. É notícia nas últimas 48 horas, só dá Bolsonaro no noticiário. Desta vez, o assunto interessa Santa Catarina. Um problema localizado lá dentro de São Paulo, lá no interior de São Paulo, fez com que Bolsonaro desse a seguinte declaração: o PSD não quero saber, não tem aliança do PL com o PSD. Vale para São Paulo, mas aí repercutiu aqui em Santa Catarina, onde tem conversas do PSD em várias prefeituras com o PL e vice-versa, e também um sonho do governador Jorginho Melo lá na frente para a campanha de 2026 ter o PSD. Mas eu vou contar detalhes, porque né, numa dessas tem até secretário de Estado que está a perigo. Porque se a palavra de Bolsonaro for definitiva, vai ter muita repercussão em Santa Catarina. Mas por qual motivo? O que o Bolsonaro não gosta dentro do PSD? Tem dois nomes: Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, a quem Bolsonaro acusa de ter sido o mentor de uma ação para que a bancada do PSD lá no Congresso Nacional tornasse ele um integrante do processo da CPMI, né, fosse um dos citados pela CPMI do 8 de janeiro. Agora, Jorginho esperar apoio do PSD aqui em Santa Catarina, o movimento que está sendo feito, trazendo lideranças de outro partido, mostra muito mais o PSD numa linha de frente para a eleição estadual do próximo pleito, não acreditas nisso? Mas quando você está numa linha de frente, você pode negociar em melhores condições. Entendi. Já a gente volta a conversar. Aí está o nosso Roberto Azevedo com a política. Já a gente bate um papo sobre esses assuntos aqui, viu, Azevedo? Eu vou direto para Rio do Sul. Atenção, uma cratera abriu na 470. Infelizmente, um carro com idosos acabou caindo no buraco.
Neste momento, o trânsito está 100% interditado e eu vou para lá ao vivo. Olha a imagem que você já tem na tela do SBT, ao vivo do local, as patrolas trabalhando para recuperar a via. Coloca a imagem gravada agora, divide tela, 11h41 da manhã, Santa Catarina vai vendo, imagem do SBT. Nesse momento você confere comigo, deixa aquela metade, tira o azul, metade, enche a tela, isso, com as duas por gentileza. 18 para o meio-dia, olha o tamanho do buraco que se formou na 470. Infelizmente, 2 idosos estavam nesse carro branco que foi parar dentro do buraco. Imagina você dirigindo e a rodovia se abre, literalmente racha no meio. A imagem é impressionante, quem me chama de lá ao vivo é o PC com todos os detalhes. PC, os idosos ficaram feridos, tem previsão de liberação do trânsito por aí? Vamos mostrar a realidade de Rio do Sul neste momento. PC, bom dia. A dura realidade, Fernando Machado. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. As chuvas voltam a provocar estragos aqui na região, no Alto Vale, em Rio do Sul. Forte chuva que caiu durante a madrugada, Fernando, abriu essa enorme cratera na BR-470. O trecho afetado é aqui no quilômetro 143 da rodovia, próximo ao trevo de acesso ao bairro Canoas. O asfalto e a base da estrutura da pista não suportaram o volume, a força, a intensidade das chuvas. Parte da estrada desapareceu, né? Foi engolida. Aqui ao lado da 470 tem o rio Itajaiaçu está ao lado da BR-470, é bem nesse trecho aqui do quilômetro 143 que a rua desapareceu, a estrada, a rodovia desapareceu. E durante a madrugada, como nós já destacamos aí na abertura, um veículo caiu nesse imenso buraco e os ocupantes, um casal de idosos, os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves, eles estão bem, não precisaram, inclusive, eles recusaram atendimento hospitalar. A rodovia, sim, está totalmente bloqueada e sem previsão. Aliás, tinha, sim, na primeira hora da manhã, não havia previsão, mas agora há pouco o DENIT emitiu uma nota e a gente vai chamar, inclusive, uma palavra agora, um depoimento, uma sonora do engenheiro do DENIT, informando que serão necessários pelo menos 7 dias, uma semana, para recuperar este trecho aqui afetado pelas fortes chuvas, onde o trânsito está completamente interditado no quilômetro 143 da rodovia. Vamos ouvir o engenheiro do DENIT, aqui no SCC Meio-Dia. As fortes chuvas da BR-470 importaram em 2 ocorrências no médio e alto vale do Itajaí. No quilômetro 90, no município de Ascurra, ocorreu um abatimento do aterro, mas o bueiro continua íntegro. As equipes do DENIT sinalizaram o local, que está em pare e siga, e assim que possível nós vamos recompor o corpo de aterro e fazer uma nova pavimentação. Já no quilômetro 143, no município de Rio do Sul, houve um escorregamento do corpo de aterro, para o qual nós vamos levar pelo menos 7 dias para corrigir. Será feito um novo aterro em rocha e o DENIT já está mobilizado no local. O local continua a sinalizar, há um desvio por dentro de Rio do Sul para veículos leves e o tráfego pesado. Nós estamos orientando para que desvie pela BR-282. Bom, as máquinas seguem trabalhando aqui na pista para a recuperação desse trecho. A orientação agora, a gente vê aqui, ó, o operário trabalhando, retirando o barro nesse momento. Esse é o trabalho que o DENIT faz agora nesta manhã aqui, a retirada da massa, da terra, do volume de terra. A gente já vai sair aqui, o pessoal pede para a gente sair por questões de segurança. Eu preciso apenas orientar o seguinte: como é que está funcionando o trânsito então? Quais são as orientações para o cidadão, para o estado de Santa Catarina que acompanha o SCC Meio-Dia agora? Atenção, rotas alternativas. Coloca na tela para a gente aí, por favor, Floripa. No sentido oeste para o leste do estado, a entrada, o caminho alternativo é pela entrada no trevo de Laurentino, no sentido Barra do Trombudo, em Rio do Sul. Não recomendado para veículos pesados. Para o sentido contrário, leste-oeste, em direção ao oeste de Santa Catarina, a entrada é no trevo de Laurentino, seguindo pelo município, passando pela Serra Tomil em direção a Rio do Sul, saindo nas imediações do trevo do Fundo Canoas, no Progresso. Não é recomendado também para veículos pesados. E atenção, viu? Uma última informação.
O prefeito da cidade de Rio do Sul, prefeito José Tomé, acaba de assinar um decreto municipal. Ele passa a valer a partir da 1h da tarde, a partir das 13 horas. O que diz esse decreto? O decreto restringe o trânsito de veículos pesados. Caminhões acima de 40 toneladas não vão poder entrar no município de Rio do Sul para escapar desse problema aqui na BR-470, porque desde as primeiras horas da manhã o trânsito vem sendo desviado por dentro do município de Rio do Sul. A partir da 1h da tarde, essa rota alternativa, esse desvio será permitido apenas para veículos menores. Caminhões acima de 40 toneladas devem optar pela 282. É a dura realidade aqui no Alto Vale. Fernando e Marister. Muito bem. Ô PC, agora me conta assim, um depoimento mais pessoal seu. O volume da chuva aí na região do Vale nas últimas horas assustou? A situação do nível do rio? Porque o tamanho que se formou essa cratera, a impressão que dá é que choveu, né, um volume muito elevado de chuva. Agora, a preocupação é, né, será que outros pontos também correm o mesmo risco? Como é que você viu aí a questão da chuva nas últimas horas, hein, OPC? Assustou mesmo? Fernando, a impressão que a gente tem é que é coisa acumulada, viu? Porque choveu muito no final do ano passado. E aí, o solo ainda muito encharcado, né? Solo saturado, choveu muito em novembro, choveu muito em dezembro. E aí, eu já vou sair abençoado. O pessoal está pedindo para a gente se retirar aqui por conta dos trabalhos que são realizados e por questão de segurança também, mas eu já prometo que já vou finalizar. Não choveu tanto assim não, Fernando. A gente não tem ainda a informação da Defesa Civil sobre quantos milímetros, né, de precipitação foram registrados aqui nas últimas horas. Passei a noite em Blumenau. Choveu, sim, mas surpreende, assim, pelo tamanho do BO, pelo tamanho do estrago aqui, tamanho da cratera que se formou, né? Eu acredito, né, puro palpite aqui também, não sou especialista em geologia, mas como choveu muito em novembro, dezembro, né, tem uma encosta aqui, o rio do lado, uma região úmida, e aí choveu e parte da estrada cedeu. Pode ser coisa que vinha sendo acumulada, viu, Fernando, do ano passado. Pois é. PC, então vamos dar no pé aí para liberar a estrutura, conforme o pedido feito. Obrigado pela participação. O PC vai continuar lá na região da 470, em um outro local permitido pelos trabalhadores, que neste momento estão liderando a reconstrução da 470. E daqui a pouco eu volto a conversar com o PC, atualizando uma cratera que se abriu na 470, na região de Rio do Sul, por conta da chuva. Eu perguntei porque justamente, olhando para o estrago, Marister, a impressão que dá é que choveu o mundo inteiro nas últimas horas. Choveu, mas não foi bem isso. E aí o PC trouxe uma análise importante. Como choveu muito no ano passado, a questão do solo vai se deslocando devagarinho. Aí quando choveu um pouco mais, foi a gota d'água para formar essa cratera. Um casal de idosos que estava nesse carro branco acabou caindo na cratera, por sorte nada mais grave com relação a ferimentos, só o susto mesmo. E agora a recuperação já começou, pelo menos 7 dias de interdição na 470. Mais chuva para a região de Rio do Sul hoje? Mais chuva, Fernando. Inclusive, existe esse alerta ali dessa chuva mais intensa justamente para a região do Vale do Itajaí hoje. Então, a gente já está vendo prejuízos na região, né? E a gente já vê que esse solo danificado, ele pode, sim, trazer outros prejuízos também mais graves ali para a região. Por isso que a gente já traz esse alerta desde cedo aqui com relação à chuva e aos temporais. Ainda faz calor lá, as temperaturas já diminuíram, mas ainda com esse tempo úmido, com essa instabilidade, fica esse alerta de chuva intensa para a região. Em instantes a gente volta com a cobertura dessa cratera que se abriu na 470, região de Rio do Sul, sempre ao vivo, em tempo real aqui na tela do SBT. Agora a gente fala da volta para casa do Carnaval, inclusive volta que está bem complicada na região de Itajaí. Desde cedo o tráfego já estava intenso na rodovia, mas a gente está com a Cris ao vivo no local, na BR-101, e ela vai mostrar como é que está o movimento por lá. Cris, a gente consegue já ver atrás de você que está um pouco mais lento o trânsito por aí, bastante movimentado. Em algum momento já esteve parada a rodovia? Conta pra gente. Bom dia.
Bom dia, Maria, Fernando, a você que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Sim, ainda há pouco estava completamente parada, viu, Maria? E já era, esperada pela Polícia Rodoviária Federal todo esse movimento, esse intenso movimento, principalmente aqui na nossa região. Eu vou pedir para o Marquinhos mostrar para a gente como é que está a situação nesse momento. Bastante trânsito, fluxo bastante intenso. E o ideal, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, era que os motoristas que precisavam voltar aí para casa do feriado prolongado é que tivessem pego a rodovia antes das 6h30 da manhã. Agora devem enfrentar aí esse período de pico até pelo menos à tarde, viu, Maria? E hoje pela manhã, um acidente na região de Joinville, no quilômetro 24, entre uma carreta e um carro, deixou o tráfego ainda mais complicado aqui na nossa região. Lembrando que esse acidente não houve feridos. A pista ficou interditada no sentido Porto Alegre, foi registrada uma fila de 8 quilômetros lá na região. No sentido Curitiba, as faixas estavam liberadas, mas a fila já alcançava os 5 quilômetros. Os trechos mais movimentados aqui na nossa região, como você já sabe, são Itajaí, Itapema e Balneário Camboriú, que neste momento, de acordo com a Arteres, no quilômetro 103 ao 137 em Balneário Camboriú aconteceu um acidente na faixa esquerda, o que está provocando ainda mais filas na região. E uma das alternativas aqui na região para o motorista evitar um pouco esse trânsito é entrar por Itajaí e acessar o ferryboat, só lembrando que pelo ferryboat ou pela balsa, nesse momento, em horário de pico, o trânsito, a movimentação também bastante intensa, então o motorista vai ter que ter um pouquinho de paciência, Maria, para voltar para casa. Volto contigo. É isso, não tem como fugir do trânsito hoje. Quarta-feira de cinzas, a gente está falando de uma noite que foi muito chuvosa e a pista está molhada, já pede mais atenção também. E agora, com esse fluxo aumentando ao longo do dia, o movimento aumentando, tem que ir com paciência mesmo, com bastante calma para evitar acidentes. Obrigada, viu, Cris, pelas participações. Vamos ver agora a BR-101 na Grande Florianópolis. De Itajaí, a gente vai para a Grande Florianópolis, aí o trecho de São José, fluindo neste momento de forma intensa, mas sem congestionamentos e sem filas. Esse aí é o trecho da 101 em São José, bem no entroncamento com a Via Expressa. Logo cedo, no começo da manhã, um veículo com placas da Argentina acabou se envolvendo em um acidente, colidiu contra motociclistas. Um deles acabou perdendo a vida na alça de acesso à BR-101 Via Expressa, em São José. A saída da capital catarinense, logo nas primeiras horas da manhã, ficou bastante comprometida com trânsito lento durante toda a extensão da Via Expressa BR-282. Neste momento, o trânsito está fluindo com fluxo intenso de veículos, no entanto, sem congestionamentos. É o trânsito para você ao vivo na Grande Florianópolis, aqui no meio-dia. Já já a gente vai ver também como é que está a região norte ali, já saindo de Joinville, sentido a Curitiba também. Já tem trânsito também registrado por lá. Em alguns instantes a gente vai ao vivo para lá, Fernando. Hoje, 4 da tarde, terá a votação na Câmara de Vereadores de Florianópolis em relação à internação compulsória de moradores de rua. Bom, sejam eles usuários de drogas ou com transtornos mentais. Antes disso, as comissões de mérito ainda vão se reunir para debater o assunto a partir das 2 da tarde na Câmara, Fernando. Kaique Guede está ao vivo, direto de Florianópolis, com todos os detalhes desta discussão que divide opiniões, mas que se faz necessária a discussão diante dos casos que vem acontecendo envolvendo moradores em situação de rua. A gente está falando de mulher agredida, homem esfaqueado, adolescente morto. Sim, tudo isso em Florianópolis, e os suspeitos são pessoas em situação de rua. 5 para o meio-dia, Kaique Guede traz pra gente o que você apurou aí na Câmara de Vereadores, se já existe a expectativa para aprovação ou reprovação, como será o dia na Câmara nesta quarta-feira, hein, Kaique? Bom dia!
Olá, Fernando, Maria, a todos que assistem o SCC SBT neste momento. Um assunto muito importante que impacta a vida não só daqueles que moram em Florianópolis, mas de todas as pessoas que visitam a capital de Santa Catarina. Estou aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis e ao meu lado está Roberto Catumi, ele que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para nós conversarmos sobre este projeto. Presidente, em primeiro lugar, gostaria que o senhor falasse sobre o que ele é de fato. É um projeto relacionado à internação involuntária. Então, gostaria que o senhor explicasse para a comunidade o que isso significa. Bom, como vocês sabem, esse projeto vem autorizar o município para que possa chegar até as pessoas dependentes químicos e pessoas que são doentes, que possam ser retiradas das ruas e serem levados a algum departamento para tratar essas pessoas. É uma autorização ao executivo para que ele possa realmente tratar dessas pessoas. O senhor falou sobre levar estas pessoas em situação de rua para um departamento, né? O que deve ser feito, né? Quais são os planos da prefeitura? O que essas pessoas, para onde estas pessoas irão? Bom, existem vários setores, né? Instituições que tratam dessas pessoas. A prefeitura, após a aprovação desse projeto, vai firmar convênio para ter locais disponíveis a levar essas pessoas que possam ser tratadas através desse projeto. E o senhor também, antes nós tínhamos conversado, o senhor tinha falado sobre a importância do credenciamento e da identificação destas pessoas, porque, como bem adiantou o nosso apresentador, Fernando Machado, as pessoas que serão internadas, né, involuntariamente são aquelas dependentes químicas, seja de drogas ilícitas, seja de álcool, e aquelas que têm algum problema de saúde mental. Então, há ainda um outro cenário de pessoas que não se enquadram neste contexto. Aí como que fica a identificação e o trabalho da prefeitura? Perfeitamente. É um tema complexo. Por isso a Câmara hoje não vai se furtar de dar a sua opinião, né? Trazer o projeto a plenário para debater e, se possível, aprovar. Realmente esse projeto não atinge 100% dos moradores de rua. O projeto hoje atinge apenas as pessoas que são dependentes químicos e pessoas que sofrem de doenças mentais. E para as outras pessoas temos que fazer realmente um levantamento e atingir essas pessoas também, devolvendo através de passagem para que ela volte para a sua família, para o seu estado, para o seu município. Porque Florianópolis não pode pagar mais essa conta tão alta de um alto número de pessoas que infelizmente vieram e ficaram aqui pelas ruas da nossa capital. Vereador, e como está o trâmite, a parte legal deste projeto? Existe alguma situação relacionada à legislação que possa barrar este projeto? Como estão as conversas aqui na Câmara entre os vereadores, entre as comissões também? Bom, ela está tramitando em 5 comissões: Saúde, Trabalho, Segurança e Orçamento e CCJ. 2 horas vamos debater na CCJ, está em vista coletiva para todas as comissões, mas às 14h30 provavelmente já as comissões estarão todas reunidas e já deliberadas sobre essa matéria. É uma matéria que alguns julgam inconstitucional, mas no nosso entendimento ela é legal. Por quê? Porque nós estamos fazendo autorização através de familiares e através realmente daquelas pessoas que estão transmitindo alto risco à sociedade, né? É só vocês verem últimos casos lamentáveis, já morreu pessoas, já teve senhoras agredidas, enfim, não podemos ficar, não deixa disso porque tadinho ou aquilo. Realmente é o momento da Câmara se manifestar e da Prefeitura poder atuar mais enérgico sobre essa situação. Muito obrigado, vereador, pelos esclarecimentos, e você que assiste a nossa programação, é claro que nós continuaremos acompanhando todo o decorrer desta tarde aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Kaique Guede. A opinião de Roberto Azevedo. Passa ou não passa na Câmara o projeto, hein, Roberto? Eu acredito que passa. Passa com folga porque o governo de Topázio Neto tem a maioria. Agora, até o projeto mudou a denominação. É internação humanitária, não é compulsória. Está escrito lá no projeto, internação humanitária. Por quê? Também foi acrescido a pedido de alguns órgãos, mas mesmo assim
tanto a Defensoria Pública do Estado quanto o Ministério Público está pedindo cautela na análise desse assunto. Mas o que diz esse assunto? Que vai ter que ter, sim, autorização de familiares ou de alguém responsável para fazer essa internação. Ou pessoas com problemas mentais, ou pessoas usuários de drogas ilícitas ou mesmo alcoolistas. É o que se tem para o momento. É uma atitude que tem que ser tomada porque a coisa fugiu ao controle. Fugiu ao controle. Com morte em novembro do ano passado de um garoto, esfaqueado no peito, uma única facada no peito, matou o rapaz de 17 anos. Depois tivemos uma série de agressões que aconteceram no centro de Florianópolis, o que prova que essas pessoas realmente estão fora de si. E para não se cometer o erro de não lhes dar o direito, não só de defesa, mas também de recuperação, vai ser feito esse projeto. Eu vejo com bons olhos, não vejo de maneira nenhuma como uma medida para restringir, eu vejo para tentar colocar um freio de arrumação, porque precisa. Eu até diria o seguinte, demorou. Opinião de Roberto Azevedo, ele volta ainda hoje, já na política. Bolsonaro não quer aliança com o PSD, como fica aqui em Santa Catarina. Já você volta com todos os detalhes. Maria? A gente volta a falar agora da volta para casa no norte catarinense, depois do carnaval, que agora é marcada por filas, pontos de lentidão nas estradas. Vamos chamar a Jade Olímpia, ela está falando ao vivo com a gente, vai trazer os detalhes. Como é que está a situação nas BRs aí do norte catarinense, hein, Jade? Bom dia para você. Após um final de semana de muita folia e feriadão também, Maria, os motoristas precisaram sim ter muita atenção e paciência nesse retorno para casa, principalmente aqui na BR-101 no norte do estado. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Vou pedir para o Giovanni mostrar a BR-101 nesse exato momento. A gente fala ao vivo aqui do quilômetro 46 e segundo a Artérias Litoral Sul, foram mais de 15 quilômetros de lentidão na BR-101 na tarde de ontem até a madrugada de hoje. Uma verdadeira prova de resistência, viu, Maria? Mas a gente fala ao vivo daqui para atualizar justamente para todos. Cidades de Joinville, Araquari, Itapema, Balneário Camboriú e Palhoça são as que mais registraram pontos de lentidão, principalmente porque houve acidente, segundo a Artérias. Mas, olha, os pontos de fila a gente atualiza para vocês agora. Sentido Porto Alegre, no quilômetro 24, em Joinville, acidente com pista interditada e fila de 2 quilômetros nesse momento. No quilômetro 22, em Joinville, acidente com pista interditada e fila de 3 quilômetros. Agora, sentido Curitiba, no quilômetro 24, o acidente com faixa da esquerda interditada e fila nesse momento com 2 quilômetros. A gente aproveita para atualizar também o quilômetro 235 em Palhoça. A pista foi liberada agora pela manhã e a fila está de 6 quilômetros. A gente fala ao vivo aqui, como eu disse, do quilômetro 46, na BR-101 em Joinville. Nesse momento, o trânsito fluindo com tranquilidade nesse trecho, tanto sentido Floripa, tanto quanto no sentido Curitiba. Essas são as atualizações, atenção redobrada, principalmente também para quem está pegando a pista nesse momento, devido à chuva, né, Maria? Essas são as atualizações, a gente segue acompanhando de pertinho por aqui. Obrigada, Jade, pelas informações. É isso, então pista molhada, tá chuvoso também lá na região norte, né? E é claro que tá movimentado, não tem lentidão neste momento, mas ainda assim segue esse alerta, né, de ir com calma. O pessoal tem que ter paciência no trânsito. Vamos para o sul do estado? Em Criciúma, uma obra muito aguardada foi liberada para a comunidade, mas ainda não foi entregue de maneira oficial. A gente está falando de um viaduto que voltou a ligar duas regiões. Vamos chamar o Maicon Marinho, ele vai chegar trazendo todas as informações. Maicon, explica para a gente então quais serão as mudanças por aí. Bom dia. Bom dia, Maria Esther, é isso mesmo. Olha, uma reivindicação antiga dessas comunidades. Esse viaduto que foi entregue à comunidade agora, não de maneira oficial, mas foi liberado para uso, ela fica sobre a rua Virgínio Conti, que passa em cima da Via Rápida em Criciúma. A Via Rápida, para você ter uma ideia, foi inaugurada pelo menos 6 anos atrás e de lá para cá essas comunidades acabaram ficando sem uma ligação entre elas. A Via Rápida foi inaugurada em 2017.
A primeira etapa, a primeira data prevista, na verdade, para a entrega desse viaduto, de ser inaugurado, estava previsto para abril do ano passado, de 2023. Passados 10 meses com o viaduto pronto, enfim, agora então foi liberado para uso, como eu falei, não de maneira oficial, porque estava faltando então a camada asfáltica, a sinalização e também a iluminação. Os trabalhos seriam feitos com o valor faltante do repasse por parte do governo do estado. O viaduto, ele liga os bairros Ana Maria, Cristo Redentor, além também de atender outros bairros como Jardim Maristela e Nossa Senhora da Salete. O viaduto, ele tem 83 metros de extensão, 2 pistas, ciclofaixa, faixa de pedestres e o valor do investimento foi de R$6.710.000, sendo que 5 milhões seriam provenientes de transferências especiais por parte do governo do estado ao município de Criciúma. Só que desses 5 milhões de reais que seriam repassados pelo governo do estado, ficaram faltando R$2.750.000. A demora na entrega se deu justamente pela falta desse valor. Procuramos então o governo do estado para saber se esse valor foi realmente já repassado ao município de Criciúma. A gente até o momento não obteve o retorno, se o valor foi repassado ou não. Então procuramos a Prefeitura Municipal de Criciúma, que também não conseguiu confirmar. O que chama a atenção é o seguinte, o viaduto foi liberado. Nas imagens é possível ver que existe a camada asfáltica, tem postes de iluminação, ainda falta a questão de sinalização, mas os trabalhos foram realizados. Só que não se tem a certeza se o governo passou ou não o dinheiro para o município, mas a obra, enfim, foi executada pelo município de Criciúma a princípio. Então, não se deu para confirmar se o dinheiro foi recebido ou não, mas a obra está lá, está entregue não de maneira oficial e com certeza ajudando muito a comunidade, porque liga esses bairros importantes aqui de Criciúma. Então, o viaduto que passa sobre a via rápida em Criciúma está liberado para uso dos criciumenses. Eu volto ao estúdio contigo. Obrigada, Maicon, pelas informações. Agora, 12:07. Vamos para o SCC10, conversar com a Ana Paula Bittencourt. Ela está chegando no nosso portal da notícia aqui de Santa Catarina para falar de 2 graves acidentes com vítima aqui em Santa Catarina neste início de manhã. Ana vai trazer os detalhes. Bom dia para você, Ana. Bom dia para você também, Maria, para todos que nos acompanham em casa e também pelo ao vivo do SCC10. Maria, como você falou, a manhã dessa quarta-feira foi marcada por graves acidentes aqui no estado. Lá no sul, na BR-101, em São João do Sul, um grave acidente tirou a vida de mãe e filha. A menina de apenas 4 anos, as imagens estão na tela agora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, elas eram passageiras de um veículo, um Peugeot 2008. O condutor do carro, de 39 anos, ficou também gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital. Ainda segundo a PRF, o condutor teria perdido o controle do veículo, saiu da pista e capotou. A família era de Porto Alegre. O acidente aconteceu no sentido sul da BR-101, então talvez estavam voltando para casa depois desse feriadão, Maria. E um outro acidente, como o Fernando já trouxe um pouquinho desse acidente aqui na Grande Florianópolis, quando ele falou do tempo, também aconteceu no início da manhã. Envolveu 4 motos e 2 carros, deixou um homem de 23 anos morto e 3 pessoas ficaram gravemente feridas, 2 delas com traumatismo crânioencefálico grave. O acidente aconteceu na BR-282 em São José, próxima à alça de acesso sentido Palhoça. Os ocupantes dos carros não ficaram feridos, então uma manhã de graves acidentes com vítimas pelo estado. E todos os detalhes aqui no portal scc10.com.br. Maria. Tá tudo lá em tempo real, elas ficam atualizando. Agora, Ana, tem o Lead Talks, hoje é quarta-feira, quem é o convidado? Exato, Maria, toda quarta a gente tem aqui o Lead Talks. E nessa quarta, no Lead Talks Liderança para o Futuro, o Delton Batista, que é o presidente do Lead aqui em Santa Catarina, recebe Topázio Neto, prefeito de Florianópolis. Durante o bate-papo, o prefeito falou sobre a economia da capital, que envolve setores como tecnologia, saúde e turismo, e também explicou o conceito de cidade inteligente. Confira um trechinho. No conceito da Prefeitura de Florianópolis, que não é um conceito inédito, outros usam o mesmo conceito, uma cidade inteligente é aquela que no fim do dia, ao fim das contas, faz a diferença na vida das pessoas, onde a gestão pública trabalha todos os dias para que o cidadão perceba de que a vida dele vem sendo impactada positivamente pelo trabalho da Prefeitura, pelo trabalho de todos que moram na cidade, pelo empreendedor que vem investir na cidade, pela Universidade Federal, pela Universidade do Estado, as universidades privadas e assim por diante. A entrevista completa com o prefeito de Florianópolis no Lead Talks está aqui no nosso portal scc10.com.br. Maria. Obrigada, Ana, pelas informações. É o portal da notícia aqui em Santa Catarina. Agora, Fernando, Roberto, com vocês.
Política. Jair Bolsonaro não quer o PL aliado ao PSD. E aí, como é que fica Santa Catarina? Boa pergunta. Boa pergunta. Com a palavra, o PL e o PSD de Santa Catarina, que namoram em muitas cidades, em outras já estão praticamente casados, e em outro o relacionamento é tóxico. É um relacionamento muito ruim. Mas vamos lá. Via de regra, o que nós temos aqui? Os personagens dessa história. O problema surgiu lá no interior de São Paulo e um áudio vazado que o Estado de São Paulo, o Estadão, a publicação do Estadão teve acesso, mostra Jair Bolsonaro falando com aliados e dizendo: com este cara aqui eu não quero conversa. Este cara aqui é o Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. E, por conseguinte, disse que não quer alianças do PL, do qual é presidente nacional de honra, com o PSD do Kassab. O que gera isso em Santa Catarina? Como é que fica a situação do deputado federal Ricardo Guide, que é do PSD e está no governo de Jorginho Melo, do PL? Esta é uma ação, um aceno de Jorginho a Ricardo Guide, porque ele é pré-candidato ao governo de Criciúma. É pré-candidato ao governo de Criciúma. Neste momento, não se sabe por qual partido. Porque se ele continuar no PSD, compra uma briga com o prefeito Clésio Salvaro, de Criciúma, que foi para o PSD. E tem candidato, Arleu Silveira, como pré-candidato por parte dele, o Clésio Salvaro. E aí? A atitude de Bolsonaro tem o primeiro impacto aqui. O Jorginho vai exonerar o Ricardo Guide ou o Ricardo Guide vai trocar de partido? Muita gente está dizendo que ele vai para o PL. Vai para o PL e resolve a encrenca. E aí cria uma outra encrenca em Criciúma. Ricardo Guide, deputado federal segundo mandato, reeleito, é primo de Júlia Zanata. Júlia Zanata, deputada federal pelo PL. E aí como é que fica a situação do João Rodrigues, lá em Chapecó? João Rodrigues é do PSD, mas ele é o maior bolsonarista de Santa Catarina. Não tenho medo de dizer isso, porque antes mesmo do Bolsonaro ter essa força nacional, João Rodrigues já tinha as atitudes que tem hoje. Então, ele pode ser chamado de bolsonarista raiz. Ele conta com o apoio do PL, lá em Chapecó, para a candidatura à reeleição. Como é que fica? Então, terá influência a decisão de Jair Bolsonaro, que não é do partido, é dele, lá em Chapecó? Não sabemos. Topázio Neto, candidato à reeleição em Florianópolis, a mesma coisa. Diziam até que ia ter um vice do PL para resolver a questão, só que ele é do PSD. Aliás, partido muito bem conduzido em Santa Catarina por Heron Giordani, que já foi secretário da Casa Civil, assessorou muitos deputados. Heron Giordani não respaldou esta ida de Ricardo Guide para o governo de Jorginho Melo. O PSD sempre deu a seguinte declaração: é uma decisão do Ricardo Guide, não do PSD. Mas lá no íntimo há um namoro entre o governador Jorginho Melo com setores do PSD, porque ele vê o PSD como uma grande figura para 2026. Topázio vai ter que ou refazer o cálculo ou todos eles torcerem para ser uma opinião de Jair Bolsonaro e não uma opinião do partido. Aliás, como é que fica isso se o Bolsonaro não consegue conversar hoje com o Valdemar da Costa Neto? Estão impedidos, medida cautelar. É interessante esse jogo de xadrez, né? Está faltando só o condutor das peças e as peças. Tá bem. Aí está. Roberto Azevedo com a política. A gente vai seguir por aqui. Um carro com um casal de idosos despencou em uma cratera que abriu na 470. Nós estamos na cobertura com o PC, que me chama mais uma vez do local com novas atualizações. Agora, 12h15. PC, nesse momento os trabalhos continuam por aí? Exatamente, Fernando Machado. Nós seguimos aqui na BR-470, em Rio do Sul, na altura do quilômetro 143, trecho afetado por fortes chuvas da madrugada, onde uma enorme cratera se abriu. Sim, os operários e máquinas lá ao fundo, ó, nós estamos a uns 150, 200 metros agora
do local onde a cratera se abriu. Temos imagens para mostrar. Para quem chegou agora aqui no SCC Meio-Dia, dá uma olhada no tamanho do BO, no tamanho do estrago. Um enorme buraco se abriu no quilômetro 143 da BR-470. Teve um acidente, um veículo não teve tempo para frear, né? Era um casal de idosos, os ocupantes desse veículo. O veículo desceu na barranca, caiu neste buraco, mas felizmente, né? Livramento de Deus, misericórdia. O casal saiu bem do carro, com apenas ferimentos leves, eles estão bem, os dois idosos. Os trabalhos prosseguem por aqui. Eu consegui apurar, viu, Fernando Machado, algumas informações. Durante a madrugada, Rio do Sul registrou um volume de 62 milímetros de chuva. Chuva principalmente concentrada em 4 horas desta madrugada. Durante 4 horas, o maior volume de chuva. Acumulado de 62 milímetros durante a madrugada, esse valor aí, esse volume representa 1/3 de um mês, da média de um mês inteiro de chuva. Choveu muito, sim. E qual foi o problema principal? Com tanta água assim, a galeria que passa ao lado, o Erionto Júnior vai mostrar. Valeu, abençoado, obrigado, hein? O Erionto vai mostrar ali, na lateral da rodovia tem uma galeria que não suportou tanta água. E segundo os operários com quem eu conversei aqui, parte da galeria se rompeu, causando o BO, provocando essa abertura na pista, essa cratera. Agora, o que a gente pode ver aqui, ó, eles fizeram uma barreira para que essa água aqui, ó, o Erionto vai mostrar, a água está escorrendo, a água da chuva está escorrendo aqui pela lateral, pelo acostamento, indo em direção ao rio. Eles estão fazendo o desvio da água para que os operários possam trabalhar lá no local onde a cratera se abriu, se formou. Eles estão retirando todo o barro, eles estão, digamos, preparando o terreno para recuperar esse trecho. O DENIT já informou que serão necessários pelo menos 7 dias para a recuperação total desse trecho da BR-470. Até lá, o trânsito por aqui está totalmente interditado e os veículos estão sendo desviados por dentro do município de Rio do Sul. Mas atenção, o prefeito da cidade, José Tomé, assinou um decreto no final desta manhã que passa a valer agora a partir da 1h da tarde, proibindo a circulação, a passagem de caminhões acima de 40 toneladas por dentro da cidade. Os agentes de trânsito de Rio do Sul registraram um movimento intenso nessa manhã, um trânsito caótico. Eles fizeram inclusive a contagem de veículos pesados lá pelo bairro Braço do Trombudo. Em 1 hora foram registradas a passagem de 224 caminhões pesados, inviabilizando o trânsito dentro da cidade, na área urbana da cidade. Por isso o decreto foi assinado nesta manhã. A partir da 1h da tarde, caminhões acima de 40 toneladas não serão permitidos, não poderão entrar no município de Rio do Sul. A recomendação do DENIT, da PRF, é para que caminhões utilizem a BR-282. E agora, a 1h da tarde também, a Defesa Civil e o secretariado, o alto escalão do governo municipal de Rio do Sul, vai realizar uma reunião para definir também outras medidas que podem ser tomadas por conta dessa situação crítica no trânsito de Rio do Sul, em razão desse problema aqui na BR-470. Fernando. Grande PC, muito obrigado pelo trabalho. Ô PC, vamos fazer o seguinte, vamos procurar um local bem seguro aí, PC. Essa água correndo do morro aí tá me dando uma pequena aflição. Por enquanto é uma pequena aflição, viu, PC? Porque a impressão abençoado, que deu... mano, aqui... tu vai ver o abençoado. Tu vai ver o abençoado. Arreda a pedra aí, vai para um local, vai para um descampadão assim, ô PC, sem nenhum risco, que isso aí tá me dando uma aflição, essa água correndo aí. Embora o PC já esteja aí a pelo menos 100 metros do local onde abriu a cratera, essa água correndo, inclusive com essa barragem, pequena barragem que foi feita aí para não correr água lá para a cratera, isso está deixando o solo provavelmente ainda mais encharcado pelo volume de água que está acumulando. E a gente já viu coisa aqui em Santa Catarina que realmente nos faz ter bastante medo. Ô PC, agora como sofreu o Rio do Sul, hein? No último semestre, hein, PC? Misericórdia, né, Fernando? Misericórdia. É uma cidade que historicamente, duramente castigada pelas chuvas, pelas enchentes, né? E agora vive mais essa dura realidade aqui, trânsito caótico nesta manhã na área urbana de Rio do Sul, né? Porque caminhões, os veículos que trafegam pela 470
precisaram optar por este caminho, já que aqui no 143 da rodovia não passa ninguém. Olha só, Fernando, deixa eu trazer uma outra informação. Utilidade pública, prestação de serviço aqui no SCC Meio-Dia, quilômetro 90 em Ascurra. Parte do asfalto cedeu por conta de uma obra lá. Hoje pela manhã o trânsito estava no sistema Siga e Pare, mas agora há pouco a gente atualizou essa informação junto ao DENIT. O trânsito está fluindo nos dois sentidos, não funciona mais no Siga e Pare, mas os motoristas precisam ter atenção. Tem muita sinalização no local, o trânsito flui lentamente, mas flui lá no quilômetro 90 em Ascurra. Fernando Machado. Vamos lá, então. Nesse trecho em que o PC está, a gente está falando de Rio do Sul. Ó. O PC está em Rio do Sul, na 470, no quilômetro 143. Aqui não passa ninguém. Não passa ninguém neste momento. Já em Ascurra, onde também teve uma movimentação na rodovia, essa imagem que você está vendo comigo agora é de Ascurra. Até o final da manhã, o trânsito estava no Siga e Pare. Agora o PC acaba de atualizar ao vivo aqui no meio-dia, liberado por lá, então sem grandes complicações, de acordo com a análise feita pelo órgão de organização aí do trânsito DENIT. PC, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Pode cortar para a imagem ao vivo novamente. Aí você está vendo o trabalho sendo executado para reconstruir a 470 em Rio do Sul. Essa água acumulada aí deixa a gente bastante preocupado. Lá ao fundo, o rio, e o PC volta a conversar com a gente ainda hoje com novas informações. Até daqui a pouco, viu, PC? Vamos seguir por aqui, Maria. Começou na manhã desta quarta-feira o Itaipu Rural Show em Pinhalzinho. São mais de 300 expositores apresentando as novidades no setor do agro. O Felipe Bastos, ele tá lá no local, vai contar os detalhes pra gente. Claro que a gente quer saber tudo, né? Como é que tá a movimentação por aí, quais são essas exposições. Fala tudo pra gente, Bastos. Bom dia! Muito bom dia, Maria Esther. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. 25ª edição da Itaipu Rural Show. Aos poucos, as pessoas estão chegando aqui no Parque de Exposições de Pinhalzinho para conferir as novidades do setor do agronegócio. A abertura oficial do evento acontece nesse momento no centro de eventos aqui do Parque de Exposições, com a presença, inclusive, do governador Jorginho Melo, além de deputados federais e estaduais. Feira que começou agora há pouco, por volta das 8h30 da manhã, vai até o próximo sábado. Entrada e estacionamentos de graça para a população. Aproximadamente 350 expositores trazendo novidades voltadas para o setor do agronegócio. O Rodrigo está por aqui já e ele vai explicar para a gente, viu, Maria Esther, porque nós descobrimos uma grande novidade aqui na feira, que é a cisterna inflada. Rodrigo, eu vou pedir para te explicar para a gente, porque até então a gente está acostumado com aquela cisterna tradicional. Qual é o diferencial dessa cisterna inflada? Bom dia. Bom dia a todos, tudo bem? A cisterna inflada, a principal vantagem dela com relação à estrutura metálica é que justamente não necessita da parte da ferragem, que em contato com a água, é claro, pode ocasionar com o tempo ferrugem. A cisterna inflada, ela é um equipamento construído por nós, pela Bioter, uma empresa que está há 25 anos no mercado e pode armazenar até 7 milhões de litros de água. Então é água para garantir a produção agrícola. Você não vai ficar na mão. Além disso, a cisterna inflada tem um custo-benefício excelente comparado com o modelo estruturado. Como ela possui apenas como custo fixo a caixa infladora e não todo o arco, a gente consegue, para grandes volumes, baratear muito seu armazenamento de água. Qual é o diferencial da cisterna que tu falou, essa inflada, para tradicional, para normal? E que tipo de benefícios traz para o agricultor, para o produtor, enfim? Perfeito! A cisterna inflada garante flexibilidade no dimensionamento, então se você não tem muito espaço para colocar a cisterna, a gente garante que a gente vai conseguir acomodar a cisterna em um grande volume, garantindo água de qualidade para o produtor, diferentemente da estrutura, que possui algumas limitações no quesito largura principalmente. Beleza. Obrigado, então, ao Rodrigo explicando um pouquinho. Essa é só mais uma das várias novidades, até porque são 350 expositores aqui
feira que deve movimentar aproximadamente 200 milhões de reais em negócios. Agora há pouco, inclusive, viu, Maria Esther, nós conversamos com o presidente da Cooper Itaipu e ele contou mais detalhes para a gente sobre essa feira que deve reunir aí mais de 65 mil pessoas até o próximo sábado. Vamos acompanhar. Hoje é Jubileu de Prata, é 25 anos, para dizer que 25 anos atrás a gente começou com um dia de campo, né? Coisa bem pequenininha, a gente nunca sonhava que ia chegar. Hoje dá para se dizer que é o maior evento a nível do Brasil com esse foco de uma diversidade muito grande. Aqui tudo aquilo que você vê aqui dentro é novo e tudo aquilo que está aqui também o produtor pode fazer. Muitas mãos que trabalham nesses 25 anos para chegar onde a gente chegou e com certeza esse aqui vai ser o maior de todos em número de pessoas. Fica o convite, então, para a galera toda aqui do Oeste vir até o Parque de Exposições aqui em Pinhalzinho para conferir a 25ª edição da Itaipu Rural Show. Lembrando que os portões, Fernando e Marister, ficam abertos até às 7 horas da noite. Entrada e estacionamentos são de graça. Voltamos ao estúdio. Tá certo, ó, o pessoal já tá passando ali, fazendo uma boquinha também. Já chegando no Itaipu Rural Show, já o Bastos vai voltar mostrando um pouquinho mais dessas novidades dos expositores por lá. Gente, hoje, dia 14, é o último dia para pagar o IPTU à vista em São José, aqui na Grande Florianópolis, com desconto de 15%. E quem estiver em dia com o município pode ter um desconto ainda maior. Vamos chamar o Kaique Guede, ele está ao vivo, vai trazer os detalhes. Kaique, então explica quem tem direito e também como ter acesso a esse desconto. Conta pra gente. Olá, Maria, a todos que assistem o SCC Meio-Dia. Olha só, é bom falar aqui sobre economia de dinheiro, né? Então você do outro lado da telinha, presta atenção, porque a Maria Esther já adiantou, eu vou reforçar e além do IPTU, tem desconto também na taxa de lixo. Mas esse o pagamento pode ser feito até sexta-feira, 16 de fevereiro. E hoje é o último dia, como a Maria já adiantou, para o pagamento do IPTU. 15% de desconto, isso para aquelas pessoas que talvez estejam ali com alguma pendência junto à Prefeitura de São José. Só que quem estiver com tudo em dia, tudo certinho na Prefeitura de São José, relacionado ao pagamento de taxas, impostos, enfim, tem um adicional de 5% de desconto, totalizando até 20% de desconto para quem pagar o IPTU até esta quarta-feira, 14 de fevereiro. Eu tinha falado sobre a taxa de lixo, esse desconto aí para a taxa de lixo, ele chega a até 7% também, é claro, para os moradores de São José. Relacionado a essa parte do lixo, se você estiver com alguma pendência, precisar de uma segunda via, por exemplo, basta entrar em contato no WhatsApp pelo número 47999635900. Então, para a segunda via da taxa de lixo, o número é o 47DDD 47999635900. Portanto, uma série de descontos aí para os moradores de São José. Não é mesmo, Maria? Volto contigo no estúdio. É isso, Kaique. Recado tá dado por aqui. Obrigada pela sua participação. Me diz uma coisa, você já ouviu falar em carro da vacina? Essa é uma novidade da saúde de Lages para ampliar o acesso à vacinação. O carro ele vai circular ali pelos bairros da cidade e hoje já está funcionando no bairro da Penha. A Suiane de Lis traz os detalhes. É isso mesmo, o carro da vacina começa a funcionar hoje aqui em Lages, a percorrer os bairros da cidade. Por isso eu estou aqui com a Mariana, que é responsável pela vigilância epidemiológica na saúde de Lages e vai explicar melhor pra gente, né, Mariana, como que vai funcionar aí o atendimento no carro da vacina. O carro da vacina, então, ele inicia hoje, né? Nós iremos ter um cronograma em todos os bairros da cidade, cada dia em um bairro. O horário de atendimento será, então, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11h30 e da 1 às 4 horas da tarde, tá? Nós estaremos, então, vacinando o público de 2 meses ou mais com todas as vacinas do calendário vacinal, inclusive Covid.
Tá certo, muito obrigada pelas informações. Então, para você que é morador aqui de Lages, para saber o dia que o carro da vacina vai estar aí no seu bairro, confira agora o telão que aparece na tela. Ainda nessa semana, amanhã no dia 15, na UBS Santa Catarina. No dia 16, sexta-feira, na UBS Maria Luísa. E assim segue o cronograma até o dia 29. Você pode aproveitar, tirar uma foto aí para se programar e procurar a vacinação. Então, o público a partir dos 2 meses de idade pode se vacinar, todas as vacinas disponíveis no horário, das 9 até as 11h30 e aí da 1 até as 4 da tarde. Volto com vocês. Mais um destaque da política, Roberto Azevedo. Pois é, Fernando, mais um prefeito derrubou o decreto que desobrigava a vacinação da Covid-19. Vocês viram ali o pessoal de Lages dizendo que as crianças venham que também tem a vacina contra a Covid-19. Desta vez foi o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand. Vontade política? Não. Os prefeitos estão sendo orientados pelo Ministério Público a abrirem mão desse decreto, porque ele é inconstitucional. Mas não só por isso, porque estão usando o argumento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê, inclusive, punições, dinheiro, multa, para os pais que não fizerem a vacinação dos filhos. E aí, qual é o prefeito que quer ficar responsável por uma multa aplicada a um pai, ou a uma mãe, ou a um responsável? Não, nenhum. Então, Mário Hildebrand, que está indo para o PL, hoje está no Podemos, foi mais um que derrubou o decreto. Também em Joinville, Adriano Silva já tinha feito, José Tomé, em Rio do Sul, aqui PL, Novo, PSD, e lá em Criciúma, a primeira cidade que a Justiça derrubou o decreto, o prefeito ainda não derrubou o decreto totalmente, porque ainda recorre da decisão do Poder Judiciário. Evidentemente que tudo isso aqui está relacionado a um processo de politização do assunto, que não deve ser feito assim. Saúde pública não pode misturar com política. O pior, ideologicamente, os prefeitos tomaram essa atitude para agradar os seus eleitores. Só que é isso que eu digo, não combina saúde pública com questões políticas ou ideológicas. E agora, até porque o Ministério Público empurrou o pé no acelerador, os prefeitos já estão recuando. Nas próximas horas deve ter mais gente a tomar essa atitude, mas é importante porque se você não quer vacinar ou não quer tomar a vacina, é uma decisão pessoal. Mas quando você é pai, mãe ou está responsável por uma criança, a figura muda de contexto, porque aí você se responsabiliza por outra pessoa. Então, entra a figura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi mais um, não deve ser politizado esse assunto, porque já correu demais essa história, vai lá, cumpre a caderneta de vacinação, nenhuma criança será impedida de entrar na escola se não tiver a vacina da Covid-19 ou outras vacinas, mas tem o prazo de 1 mês, depois que isso acontece, de entrar na escola para fazer todo o rito vacinal, seu Fernando. Muito bem, aí está. Deixa eu seguir por aqui, porque lá em Jaraguá do Sul, no norte catarinense, um temporal arrancou o telhado de casas e causou diversos estragos. A Jade Olímpio está comigo ao vivo e vai contar todos os detalhes. 12h, 34 minutos. Diga lá, dona Jade. Olha aí o temporal, a força da água. Me chamou muito a atenção. Jade Olímpio, ao vivo comigo, bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo. Retornando aqui exatamente, Fernando. Inclusive, após esse calorão intenso aqui no norte do estado, infelizmente o município de Jaraguá do Sul foi atingido mais uma vez pelas fortes chuvas e com direito a microexplosão, segundo informado pela Defesa Civil. O temporal atingiu essa região, inclusive eles explicaram pra gente que foi resultado da chegada de uma frente fria combinado com a onda forte de calor. Por conta do temporal, conforme você disse, a gente detalha também agora, telhados de casas e comércios
foram arrancados e um imóvel, o vidro estourou e caiu sobre um carro. Além disso, a cidade também sofreu uma queda de energia elétrica por conta da forte chuva e com ventos. Mais de 10 mil unidades consumidoras ficaram sem energia. A Defesa Civil fez uma série de recomendações também para os moradores das regiões mais afetadas. Por exemplo, em caso de alagamentos, é indicado evitar contato com as águas, não dirigir em locais alagados, também evitar transitar em pontilhões e pontes submersas. Em casos de emergência, a gente aproveita para reforçar sempre, acionar a Defesa Civil através do telefone 199. Essas são as informações. A Administração Pública Municipal segue acompanhando, órgãos da Defesa Civil. Eu volto com você, Fernando. 12h35, obrigado Jade Olímpio pela informação. Agora é hora de ouvir o povo aqui no SBT. No SBT Comunidade de hoje, nós vamos falar dos moradores da Praia Brava de Itajaí, que ficaram 4 dias sem água. Somente nessa terça-feira à tarde é que um ponto de captação de água potável foi disponibilizado para a comunidade. Cris Pinheiro ao vivo, todos os detalhes. Como é que está a situação agora, hein, Cris? 12h36 desta quarta-feira de cinzas. Já voltou a água por aí na Praia Brava, Itajaí? Oi, Fernando. Sim, nós estamos aqui na rua Olímpio Manuel Cabral, que fica na parte alta do bairro Praia Brava. E eu conversei hoje pela manhã com algumas moradoras que estão aqui, eu já vou te mostrar. E elas me relataram que estavam há 4 dias sem água. E ontem, Fernando, foi colocado aqui pelo Semasa um ponto de captação de água potável. Foi também disponibilizado aí caminhões-pipas para abastecer as caixas, né, meninas? Mas hoje já retornou a água, né, Nathalie? Agora fica 4 dias sem água nesse calorão. Como eu estava falando, segunda-feira com sensação térmica de 41 graus, foi sufoco. O que vocês passaram? Olha, ontem foi bem complicado. Meu filho ontem, com 9h30 da manhã, eu fui obrigada a levar ele para ir para a praia, porque ele estava passando mal. Pensa, uma criança com 7 anos já com pressão baixa. E assim, nós viemos sofrendo já praticamente severamente há 2 anos, né, meninas? Com essa falta de água. Falta todos os dias e o ano inteiro. Só que esse verão, inclusive, o pico foi assim de uma piora de 100%, né? A gente sabe que não foi feita uma infraestrutura para acompanhar o crescimento aqui da região, e agora com a construção desses prédios agora não está atendendo a demanda, e a região aqui que é mais alta fica bem prejudicada, sabe? Eu acredito que às vezes a gente subentende por sermos divisa, né, com outro município, a gente se sente completamente abandonado. E o meu recado aqui é até para as autoridades e para a própria Semasa, né? Fazemos divisa com Balneário Camboriú, mas não tem como quem vem a ABC, praticamente, vir à Praia Brava visitar, ou até mesmo a gente vê que a construção, o ramo imobiliário está muito, né, forte aqui, e vir com esses problemas. Ok, obrigada, Nath. Priscila, a Nath está falando que vocês estão enfrentando essa dificuldade há algum tempo. Inclusive, o ano passado parece que vocês ficaram 20 dias, né, sem água. A gente ficou quase um mês, na verdade, porque assim, o centro, fazenda, abastece, vamos supor, lá hoje. Nós aqui chega por 5 dias. Nós ficamos bem mais tempo. Sem dizer que foi cobrado, né, água. Indevidamente, porque veio sopro, veio isso, mas eles dizem que não tem nada a ver com isso, mas tem. Porque veio a fatura alta. E isso aqui, de 2 anos pra cá, tá impossível. É um dia sim, um dia não de água. Quando vem, um dia sim, um dia não. Tá muito critério assim, tá relevante demais. Eles têm que dar um jeito, um reservatório, alguma coisa nessa Praia Brava. Porque os prédios estão consumindo muita água. E vai crescer mais prédio. Tem mais. Aqui, ó, essa parte de bar, tem várias casas já sendo negociadas aqui para vender. Tem, pelo que estão negociando, 2 prédios já. Ok, obrigada pela sua participação, Angélica. Além da falta d'água, quando a água vem, vocês reclamam também da coloração, né? Isso, ela vem com uma coloração de amarelo para marrom, né? Mas esse problema nosso já vem de 20 anos, que é a idade da minha filha. Nós temos um motor lá embaixo, instalado do lado da creche, e esse motor, por falta de água, ele queima direto, né? E eles fazem a substituição de peças, mas não está adiantando. Então, ano passado a gente ficou 20 dias, esse ano a gente ficou
Em dezembro, 7 dias e agora 4 dias. Então é constante, né? E a gente solicita, eles só vêm ali, olha a bomba e vão embora. Né? Então, assim, ó, a gente tem que fazer um poço artesiano, ou temos que fazer uma cisterna no morro, algo para resolver. Ok, obrigado pela participação de vocês, meninas. Eu entrei em contato, viu, Fernando, hoje pela manhã com a assessoria do Semasa. Como você está vendo ali, foi colocada essa caixa para vocês abastecerem. A água voltou hoje, mas o problema que aconteceu aqui nesses últimos 4 dias, de acordo com a assessoria do Semasa, foi por conta da troca de um Boster, que é uma bomba que fica lá embaixo, na rua Suécia. Essa bomba já foi trocada e o Semasa afirma pra gente que o problema deve ser solucionado em relação ao abastecimento. Em relação à água turva, né, como as meninas estão falando, que a gente até tinha imagens aí de bastante água suja na torneira, o que o Semasa orienta para os moradores? Quando vir a primeira água, não usar, porque acaba aí desprendendo muito ferro das tubulações muito antigas e a água acaba ficando turva também. E outra questão é o ponto de captação. Quando dava muita chuva, estava muito complicado de fazer aí a captação e a água vir 100% limpo. Eles fazem o possível com filtros, mas estão fazendo o máximo para atender essa comunidade e, de acordo com a assessoria, essa questão aí da falta d'água, a princípio, deve ser resolvida com a troca desse Boster que é ali no bairro, na rua Suécia, que fica bem aqui embaixo. A gente vai acompanhar essa situação, volta aqui, retorna aqui se faltar água e a gente vai conversar com o diretor do Semasa se esse problema continuar, né, Fernando? Volto contigo. Faça isso, dona Cris. Agradece a comunidade que neste momento está ao vivo no SBT, Praia Brava, Itajaí, cobrando para que a água volte por lá. 4 dias sem água, agora só voltou por conta desta improvisação que foi feita. A pergunta que eu faço agora, Marister, vai lá na beira-mar da Praia Brava. Aqui a gente está vendo a comunidade da Praia Brava. Vai lá na beira-mar, lá onde os prédios novos estão sendo construídos, onde os famosos fazem fotos para as redes sociais. Deixa aquele povo lá um dia sem água para ver o que acontece. Ah, lá não falta. Será que lá na beira-mar da Praia Brava, a água que chega na torneira também é essa aqui, ó? Marrom? Puro barro? Será que também é, não? Olha aí, ó. Quem é que bebe uma água dessa daí? Essa água aí é para dar descarga no vaso sanitário e olhe lá, é capaz de sujar o vaso. Tem uma outra cena, gente, que é quando a moradora passa um pano. Deixa eu ver se vai aparecer. Olha isso, a qualidade da água. Então a pergunta eu sei que a gente está vendo problema com abastecimento de água em todos os cantos de Santa Catarina. Nada exclusivo, temporada de verão, empresa de água, a gente entende. O que às vezes sai um pouco do contexto é a explicação. E a pergunta que eu deixo no ar aqui é, será que a beira-mar da Praia Brava ficaria 4 dias sem água? Responde para mim aí. Se o diretor da companhia lá estiver me assistindo agora, responde mentalmente para mim. Ó, não precisa nem abrir a boca, responde aí mentalmente. A beira-mar da Praia Brava ficaria 4 dias sem água? Eu duvido. Previsão do tempo. Você vai sair de casa? Então já leva o guarda-chuva, viu? Porque nessa quarta-feira, uma frente fria está provocando instabilidade em todo o centro-leste catarinense, especialmente aqui, ó, entre a região do Vale do Itajaí e do Planalto Norte. Essa chuva, gente, ela deve ocorrer com intensidade moderada, sendo até pontualmente forte em alguns momentos. Então, por aqui mais intensa, mas ela chega em todo o nosso estado. E atenção às pequenas e médias embarcações, porque hoje o mar vai estar mais agitado. Do litoral sul até aqui a região da Grande Florianópolis, as ondas podem atingir os 3 metros de altura. E com relação às temperaturas hoje, elas já caíram. As máximas vão ficar entre 19 e 24 graus, como é o caso aqui da Grande Florianópolis,
22 no sul, no Vale, no norte do estado. No Planalto Norte e Meio-Oeste, a máxima é de 20. Região serrana não passa de 19 hoje e na região oeste, 22 graus de máxima. E amanhã, apesar da frente fria já ir se afastando aqui do nosso estado, instabilidades associadas a ela ainda deixam o tempo nublado e encoberto, principalmente para quem mora no extremo oeste até a região dos Planaltos aqui do nosso estado. E não se descarta para amanhã a possibilidade de chuvas fracas nessas regiões. Então já sabe, tem que levar o guarda-chuva de novo. Na dúvida, leva, né? Já para quem mora aqui para o nosso litoral e também Vale do Itajaí, a umidade que vem aqui do mar, ela aqui para o continente, favorece a chance de chuviscos ao longo do dia. Então vai chover menos, mas ainda assim vai ter chuvisco amanhã. E o mar segue agitado. No litoral sul, ondas entre 1,5 m a 2,5 m. E as máximas amanhã não passam de 25 graus, como é o caso de Criciúma e Floripa. Blumenau amanhã 24 de máxima, Chapecó 22, Joaçaba, Lages máxima de 20 graus amanhã, Joinville amanhece com 17, não passa de 19, uma boa queda nas temperaturas, e São Bento do Sul, mínima de 15 e máxima de 17, uma quinta-feira bem mais fresquinha do que a gente vem vendo aí nos últimos dias, né? Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio Dia. Vamos para o intervalo? Na volta tem o SCC Esporte, hein? Não sai daí não. Estamos de volta com o SCC Meio Dia desta quarta-feira e agora é hora do esporte. Vamos lá. A Angélica já chegou aqui trazendo tudo sobre o esporte dessa quarta. É contigo. Isso mesmo, Maria. E como a gente trouxe já lá na prévia da nossa participação aqui, nós vamos começar falando de Liga dos Campeões, o jogaço que foi transmitido aqui na tela do SCC SBT nesta terça-feira. E Real Madrid levou a melhor no primeiro jogo das oitavas de final, em cima do Leipzig. E depois, no outro jogo, entre Copenhague e Manchester City, o time inglês venceu. Vamos ver como foi esses dois jogaços da Champions. Tarde gelada na Alemanha, mas isso só fora de campo, porque na Red Bull Arena estava fervendo. Leipzig e Real Madrid fizeram um confronto de gigantes e foi o time espanhol quem levou a melhor. Aos 48, uma bela jogada individual, Brahim Dias fez fila, invadiu a área e acertou um baita chute. Coisa linda de se ver, hein? Olha a construção da jogada e a categoria na hora de colocar para dentro. O Real ainda acertou a trave com Vinícius Júnior, mas o Leipzig teve boas chances para virar. O goleiro Lunin foi quem salvou a pátria do Real na segunda etapa. Final de partida e vitória do Real Madrid. O jogo de volta das oitavas está marcado para o dia 6 de março e o time espanhol joga por um empate para se classificar às quartas de final da Liga dos Campeões. Atual campeão da Champions League, o Manchester City começou bem na fase de mata-mata e venceu o Copenhagen na Dinamarca por 3-1 nas oitavas. Kevin De Bruyne abriu o placar no começo do primeiro tempo. Metsu empatou para os nórdicos após uma falha de Ederson na saída de bola. E Bernardo Silva recolocou o City à frente no final da primeira etapa. Já nos acréscimos, Foden completou o placar. E olha quem foi o nome do jogo, ele, De Bruyne, não só marcou, como também deu assistências para os outros 2 gols da sua equipe. Como resultado, o City pode até perder por 1 gol de diferença no jogo de volta, que avança para as quartas de final. A próxima partida está marcada para o dia 6 de março. 2 jogaços pela Champions. E o futebol é mesmo incrível e faz coisas impressionantes. Olha o caso que aconteceu lá na Colômbia. Um torcedor só tinha mais um dia de vida, vocês vão entender. E o seu desejo foi acompanhar de perto o seu time do coração, olha aí. A partida entre Independiente Medellín e Santa Fé pelo Campeonato Colombiano foi a última ação de amor de um torcedor pelo seu clube. Apaixonado pelo time de Medellín, Sebastián Pamplona compareceu ao estádio para se despedir da sua equipe antes de ser submetido à eutanásia, que é um procedimento médico intencional
autorizado na Colômbia que proporciona uma morte indolor, já que Sebastião tem uma doença terminal. Ele foi lá, torceu e, após a partida, ainda foi recebido pelos jogadores do Independiente Medellín e encerrou o seu último contato com o time do coração. É por isso que o futebol nunca vai ser só futebol. Bora falar de catarinense? Hoje começa a 8ª rodada do campeonato com apenas um jogo. Vamos ver quem entra em campo nesta quarta e quinta-feira. 8ª rodada, Chapecoense e Inter de Lages. Chapecoense, com a estreia do novo técnico Humberto Louser, entra em campo na Arena Condá hoje, 7h30 da noite. A única partida desta quarta-feira. Os outros jogos amanhã. 2 jogos na quinta-feira, Criciúma e Brusque e também Hercílio Luz e Nação Esportes, dando início nessa 8ª rodada da competição, o Campeonato Catarinense que vem movimentando o estado. E hoje também é dia de futebol feminino e tem time da capital na semifinal da Supercopa. Avaí, Kinderman e Cruzeiro jogam nesta quarta-feira às 19 horas no Orlando Scarpelli. A treinadora da equipe do Avaí, a Karine Bossetti, falou um pouquinho da importância desse jogo. Esse início de temporada com o Avaí tem sido muito bom. A gente vem trabalhando firme com alguns objetivos dentro das competições no ano. Iniciamos agora na Supercopa com uma grande estreia, com uma vitória. É importante iniciar o ano bem. E para a partida contra o Cruzeiro, nós esperamos ter uma grande partida, temos um objetivo bem definido, queremos muito chegar à final na Supercopa. A equipe está muito focada, unida, trabalhando firme e vamos lutar ao máximo para alcançar esse grande objetivo que é muito importante dentro de uma competição nacional. E faz alguns anos que o Avaí Kinderman não chega numa final e fica campeão, então é isso que a gente vai buscar. Na outra semifinal, o Corinthians joga contra a Ferroviária. Vamos torcer para as meninas do Avaí vencer essa partida. E agora bora falar de vôlei, porque a Grande Florianópolis será sede das finais da Copa do Brasil de Vôlei no mês que vem e com certeza vai movimentar a Grande Florianópolis. As fases finais serão disputadas na Arena Multiuso em São José, que tem capacidade para mais de 3.000 torcedores e uma grande estrutura para receber os jogos. Os jogos femininos serão disputados no dia 2 e 3 de março, já os masculinos no dia 9 e 10. São 4 equipes na categoria masculina e 4 na feminina. A expectativa de público é de 12.000 pessoas nesta competição, uma das principais da modalidade no país. O evento terá entrada social e a expectativa é de arrecadação de 10 toneladas de alimentos não perecíveis. Um grande evento de vôlei aqui na Grande Florianópolis. E para encerrar o nosso SCC Esporte de hoje, vamos falar de superação? O esporte transforma a vida das pessoas e isso é muito legal. E agora a gente vai conhecer a história inspiradora de Geraldinho. Ele é paratleta, começou a carreira aos 40 anos e já acumula aí nessa sua carreira começada aos 40 muitas e muitas conquistas e muitas medalhas. Além disso, ele tem um sonho de levar esse conhecimento e transformar a vida de outras pessoas. A repórter Sofia Gonzalez e o cinegrafista Nereu Filho foram conferir essa história de perto e agora eles contam pra gente. Para quem tem tantas medalhas de ouro, a mais especial ainda é de bronze, a primeira. Mas o caminho para chegar até esse tanto de conquistas que pesam no pescoço foi longo. Não era para ter tanta importância, mas aquilo representou uma grandeza. Eu sou um cara que eu cheguei em casa com 40 anos de idade, com uma medalha, e o meu nome está escrito no Comitê Paralímpico Brasileiro. Esse é o Geraldo, mais conhecido como Geraldinho. Aos 39 anos, ele descobriu uma doença hereditária que em pouco tempo fez ele perder várias funções do organismo. Em um ano, eu não andava mais em linha reta, estava com umas sequelas neurológicas como esclerose múltipla, incontinência urinária. E eu fiquei assustado porque com 39 anos, eu pensei a vida não começa aos 40.
que aconteceu, como é que com 40 anos o cara fala tão rápido assim. Após diversas internações, o diagnóstico foi uma lesão na medula, causada por uma bactéria. Teve uma inversão da ordem dos remédios, então quando eles foram tratar a medula, ela se sentiu atacada e atrofiou a região torácica. Então em segundos eu fiquei paraplégico. Eu me sentei, quando eu fui tirar a roupa para tomar banho, que eu abaixei a roupa, eu já caí de joelho, de 4 e deitado. Durante o tratamento, Geraldinho chegou a pesar 128 quilos, até que um dia recebeu um estímulo para mudar de vida. Eu não andava, eu era cadeirante, precisava de muleta para tudo. E um professor me falou assim, olha Geraldinho, o teu corpo inteiro ele é revestido por músculo. Se tu treinar o teu músculo, tu volta a andar. Em aulas de hidroginástica e treinos de musculação, ele foi recuperando o condicionamento, até que participou da primeira competição de atletismo paralímpico. Comecei a entender a mecânica das coisas e a importância de cada coisa. E fui treinando e trouxe um bronze no meio da galera que era fera. Eu falei, o quê? Eu obrigava as pessoas a bater foto comigo, com a minha medalha. Eu disse, gente, vem cá. Eu com bronze e a galera cheia de ouro. Treinando, ele recuperou cada vez mais os movimentos. Para atleta de arremesso de peso, lançamento de disco e dardo, hoje, aos 45 anos, ele é o primeiro do estado na categoria e o 5º no ranking brasileiro. A gente treina 3 vezes por semana em São José, na pista da UCA, que é o município que representa São José. E aí eu faço musculação todos os dias. 1 vez por dia eu faço musculação, 7 dias por semana. 3 vezes por semana atletismo e 5 vezes por semana eu faço aula de dança. Consegui fazer um caminho de volta de uma deficiência física, porque eu fui de uma pessoa saudável para um cadeirante e de um cadeirante eu virei para-atleta. E assim como o esporte foi capaz de recuperar os movimentos do Geraldinho, agora ele quer levar toda essa transformação para crianças com deficiência, que como ele vão poder explorar todas as potencialidades do movimento humano. Eu te garanto que o movimento vai libertar essas crianças. A gente vai conseguir desencadear umas conexões nelas que elas não têm. Elas vão sentir uma perninha mexendo, esticando, dobrando. Força Inclusiva é o nome do projeto, onde cada professor vai cuidar especificamente de uma criança durante um ano, com estímulos musculares, motores e de mobilidade. A parte mais onerosa, que seria que montar treino, projeto, a gente já fez tudo. A gente precisa agora de um espaço e de professores dispostos a serem treinados. Se eu conseguir pegar 10 professores, a gente passa a 3.000 atendimentos por mês. E após conseguir o apoio financeiro necessário, o objetivo é colocar em prática a partir de agosto deste ano. Eu quero simplesmente ajudar essa pessoa a poder escolher se ela quer uma rampa acessível ou se ela quer tentar subir o degrau. Que bela história, que ele possa servir de inspiração aí para muita gente, né, Maria? Muito bom, gostamos. Obrigada, viu, Angélica? Então tá, espero todo mundo amanhã aqui no SCC Esporte. Tchauzinho. Até amanhã. E olha, gente, um ônibus com 39 pessoas tombou e deixou 15 delas feridas. Foi na madrugada dessa quarta-feira. O acidente aconteceu na BR-282 em Lages. Por isso, nós vamos chamar agora a Suiane de Liz, ela está ao vivo para trazer mais detalhes para a gente. Suiane, a gente tem mais informação do quadro de saúde dessas pessoas? Conta pra gente. Boa tarde, Maria, também. Boa tarde a todos que nos acompanham no SCC Meio-Dia. Pois é, a última atualização que a gente teve foi do momento do resgate, que 15 pessoas realmente tiveram ferimentos e foram encaminhadas aos hospitais aqui de Lages, né, e da região. Por sorte, foram ferimentos leves, viu? A última atualização que a gente tem é de que todos estavam bem. Bom, o acidente aconteceu na madrugada, né, desta quarta-feira, na BR-282, foi próximo ao Parque da Saudade, aqui em Lages. Foi um tombamento, seguido de uma saída de pista de um ônibus que caiu em uma ribanceira de aproximadamente 5 metros. O ônibus ele vinha de Erechim, no Rio Grande do Sul, e seguia para Itapema, no litoral catarinense. Haviam, dentro do ônibus, a última atualização, né, dos bombeiros é que eram 36 pessoas. E o ônibus era conduzido, então, por um homem da cidade de Erechim. No local do acidente, quando os bombeiros chegaram, às 1h30 da manhã, ainda haviam 20 pessoas dentro do ônibus, que estavam presas.
Aí, as equipes tiveram que realizar o resgate, que durou cerca de 40 minutos. Foi preciso fazer um corte no para-brisa traseiro do ônibus para conseguir tirar essas pessoas. Elas foram puxadas com um cabo de segurança para conseguirem sair por conta do terreno que era inclinado. Todos os passageiros, então, foram resgatados aí cerca de 40 minutos depois. A gente vai ouvir agora o relato de uma das passageiras que estava no momento do acidente. Vamos conferir. E de repente deu uns barulhos lá e quando a gente viu já estava virando com tudo. E a maioria dos passageiros estavam dormindo na hora do acidente e acredito eu que a maioria também estava com o cinto. Caso contrário, acho que a gente teria mais machucados do que tem agora. Alguns que não estavam, uns caíram uns por cima dos outros e... foi terrível, né? A sensação de não saber onde tu estava, o que estava acontecendo. Não sei, não dá nem não acho palavra assim para explicar a sensação que a gente tem na hora. Então, das 36 pessoas que estavam no ônibus, 15 tiveram ferimentos leves, foram conduzidas então pelo Corpo de Bombeiros aos hospitais. 14 delas adultos foram para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e um menor foi para o Hospital Infantil Seara do Bem. Os outros passageiros estavam até agora o período da manhã, que até mesmo a equipe da Rádio Clube foi até o local conversar com alguns, abrigados em alguns espaços aqui que foram cedidos pela Defesa Civil e Assistência Social, que fizeram apoio para abrigar essas pessoas até o momento que voltasse, né, um ônibus da cidade delas, de Erechim, para levá-las até a sua casa ou então os que quisessem, né, ir até o destino final da viagem, que era Itapema, aqui no litoral aqui de Santa Catarina. Mas essa última atualização, então 15 pessoas ainda estavam no hospital aí durante a manhã desta quarta-feira. Volto com vocês. Tá certo, Suiane. Obrigada pelas informações. A gente fica aqui agora na torcida, né, pela recuperação desses feridos neste acidente. Agora, olha só que situação, gente, preocupante. Moradores de Blumenau estão denunciando uma superlotação no Hospital Santo Antônio. O PC está com a gente, a imagem ganha tela para você conferir. 1h04. Superlotação neste que é um dos principais hospitais da região do Vale. PC, o PC continua ainda lá no local da cratera, mas acaba de apurar novas informações também com relação a este caso do hospital e por isso ele está ao vivo com a gente para atualizar essa informação. E aí, PC, tá superlotado ou não tá o hospital, PC? Triste realidade, né, Fernando? Lá no Hospital Santo Antônio, Maria Esther também, as imagens aí são tristes, né? Triste a gente ver uma idosa no chão, as imagens que estão ganhando aí as redes sociais, muita repercussão dessas imagens, né? Mostram pacientes no chão, aguardando pelo atendimento no pronto-socorro do Hospital Santo Antônio. Essas imagens aí foram registradas por pacientes nesta terça-feira. Em nota, o Hospital Santo Antônio informa que sim, houve um aumento pela procura do serviço no pronto atendimento, no serviço de urgência e emergência do hospital nesta segunda e terça-feira, em virtude do feriado de carnaval e também por conta da demanda em razão da dengue no município, do problema da dengue, muita gente procurando o hospital. Mas tem um outro problema também. Por conta do feriadão, as unidades, os postinhos de saúde e os ambulatórios gerais da cidade estavam fechados nesta segunda e terça-feira. Nesta terça-feira, por exemplo, apenas o AG da Velha, apenas o ambulatório geral da Velha prestou atendimento à população. Dos 7 AGs, apenas o da Velha funcionou. Isso provocou também um aumento pela procura do pronto-socorro, ao pronto-socorro do Hospital Santo Antônio. Em nota, o Hospital Santo Antônio diz ainda que a média de atendimento diário é de 200 pacientes. Na segunda-feira, eles registraram e atenderam 455 pacientes foram atendidos e passaram por lá. E ontem, mais de 400 pacientes também passaram pelo pronto-socorro. E aí os pacientes enfrentam longa espera e dificuldade para conseguir o atendimento. Já a Prefeitura de Blumenau admite que vai rever o atendimento à população, o funcionamento das unidades de saúde nos próximos feriadões. Eles vão rever essa estratégia de atendimento. E o secretário de Saúde também falou que
durante esse feriadão, a Prefeitura ofereceu um outro serviço, o teleatendimento, o telemedicina, o Alô Saúde, como a gente confere agora na entrevista do secretário de Saúde, Marcelo Lanzarin. Bom, com relação ao atendimento nesse período de carnaval, durante todo o dia hoje nós monitoramos o atendimento no Ambulatório Geral da Velha e também no pronto-socorro dos nossos hospitais. Nós disponibilizamos mais de 300 consultas médicas online durante o dia através do Alô Saúde para a nossa população. Gostaria de agradecer também as equipes do pronto-socorro dos hospitais Santo Antônio, Santa Isabel e da Vila Itopava, que reforçaram as suas equipes para o atendimento à população. Nós já estamos revendo o nosso atendimento nos finais de semana e feriados prolongados para aumentar o atendimento presencial. Mas gostaria de ressaltar a disponibilidade do atendimento médico online através do 0800 686 6000. Essa é uma ferramenta que está disponível à nossa população e pode ser utilizada a qualquer momento. E o Hospital Santo Antônio também pede a compreensão dos pacientes. Difícil, né, pessoal? Tem que entregar a Deus. Fernando e Maria Esther. Obrigada, PC, pelas informações. A gente vai seguir de olho nessa questão do Hospital Santo Antônio de Blumenau. Vamos para o intervalo, Fernando? Na volta, outras notícias. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia e chegamos no primeiro dia da quaresma. E com isso, tradicionalmente, chega também o lançamento da campanha da fraternidade. Neste ano, o tema é a fraternidade e amizade social. Nós acompanhamos a coletiva de imprensa da Arquidiocese de Florianópolis e vamos conhecer agora os detalhes da campanha da fraternidade 2024. Na manhã dessa quarta-feira de cinzas, primeiro dia da quaresma, a Arquidiocese de Florianópolis fez a apresentação da campanha da Fraternidade 2024. O arcebispo da capital deu voz aos presentes, que se manifestaram tratando desde a prestação de contas de 2023 até, é claro, o tema deste ano, que é fraternidade e amizade social. A campanha da fraternidade sempre procura responder a uma realidade que está se vivendo e que precisa ser melhorada, né? E uma grande angústia é exatamente essa divisão, polarização, intolerância, né? São coisas que vão acontecendo, são do nosso dia a dia. Há 60 anos, a Igreja do Brasil promove a campanha da fraternidade com o objetivo de despertar a solidariedade e a consciência dos fiéis em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira. Nesse ano, com o lema Vós sois todos irmãos e irmãs, traz à tona também o contexto de amizade social no ambiente digital, tão marcado por polarização, divisão e cancelamentos. A campanha da fraternidade ela veio fazer isso, fazer que todo mundo possa refletir, não só os católicos, né, mas toda a sociedade pode refletir o seu papel nesses ambientes, o seu papel na utilização dessas novas tecnologias. Eu tenho aproximado ou tenho criado muros? Eu tenho feito com que a minha sociedade, através da minha presença digital, ela seja mais fraterna, mais justa? Eu tenho promovido a paz ou eu tenho promovido divisões e essa indiferença? Em 2023, foram arrecadados mais de 330 mil reais, onde 203 mil foram destinados ao Fundo Arquidiocesano de Solidariedade. 23 projetos sociais da Diocese receberam os recursos. Para esse ano, a expectativa é ainda maior. Essa é a proposta do Fundo Arquidiocesano, potencializar a dimensão social. E isso não só na Igreja Católica, né? O fundo, ele beneficia projetos de entidades sociais, de pastorais sociais, movimentos eclesiais, ações sociais paroquiais, de toda a Arquidiocese, né? Não tem como não falar em recursos, de onde vem esse dinheiro, né? Ali tem a coleta de sábado e domingo de ramos, né, das igrejas do Brasil. E todo esse valor arrecadado nesses 2 dias, ele é encaminhado para a Arquidiocese. Quanto mais arrecadarmos, mais conseguimos atingir os projetos, né? Então essa é a dinâmica, né? O fundo recebe esse valor e integralmente ele devolve esse valor para a comunidade na versão de alargar as tendas, de acolher o outro através dos projetos sociais. Em Florianópolis, o lançamento oficial da campanha da fraternidade ocorre nesta quarta-feira, às 6h15 da tarde, em missa na Catedral Metropolitana, no centro da capital. A celebração será presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Wilson Tadeu Jonck. É aquilo que brota do coração das pessoas de fé. Somos muito gratos pela colaboração de todos e convocamos a todos a
darem a sua contribuição também para esse ano. Nossa conversa vai continuar nas redes sociais. Aproveite para seguir a gente no Instagram. Maria, equipe, obrigado pela parceria. Muito obrigado, meu diretor, Hermano Bus. Este foi o Meio-Dia com a coordenação, a direção de Renata Keber. Amanhã está de volta às 11h30, se Deus quiser. Então, cuide-se, Maria. E até lá. Até amanhã, Fernanda, e a gente segue com A Tarde é Nossa. Vamos lá.